Amigos telespectadores, o nosso boa noite muito especial a todos que nos assistem e também ao nosso deputado Gerson Berger e ao jornalista Pedro do Couto, que semanalmente participam do programa, opinando sobre os assuntos a serem discutidos. Então, hoje nós vamos trazer para vocês uma questão que nós consideramos bastante importante iniciando o programa, que é a solicitação de aumento do Supremo Tribunal Federal de 22%. Também falaremos sobre uma mudança nos critérios de aposentadoria dos ministros. A seguir, traremos para vocês o Nosso Povo na Rua falando sobre o suicídio assistido de uma jovem americana que resolveu acabar com a vida após tomar conhecimento que tinha um câncer no cérebro incurável. Também falaremos sobre o Oriente Médio, política internacional, abordando uma questão bastante séria que aconteceu na semana passada, que foi o fechamento de acesso à mesquita na esplanada dos Montes em Jerusalém, quando aconteceu um incidente bastante grave entre um direitista judeu e um palestino. E já iniciando, nós vamos falar sobre uma auditoria proposta pelo deputado Carlos Sampaio, de São Paulo, do PSDB, que, junto ao Superior Tribunal Eleitoral, propôs que fosse investigado o sistema eleitoral recente, agora das últimas eleições. E olha, eu acho que isto é lamentável, embora nós saibamos que muitas pessoas políticas, o Brizola já em 2000 falava nessa questão das urnas eletrônicas, que não confiava nas urnas eletrônicas. O próprio José Dirceu também já tentou uma auditoria junto ao Superior Tribunal Eleitoral. Então, a todo momento pipocam aqui e ali suspeitas em relação ao sistema eleitoral. Mas, claro, que tem que ser apurado com rigor e tem que haver provas. Levianamente, se denunciar sem qualquer critério, sem nenhuma prova, é absurdo. Então, acho que o PSDB, se queria criticar o sistema, que o criticasse antes, não após as eleições, quando deixa a impressão que é choro de perdedor. Embora, minha gente, eu confesso a vocês que muitas vezes também me questiono em relação a esse sistema eletrônico de urna, porque o nosso país, o Brasil, é o único a adotar este sistema. Será que nós somos melhores que os demais países? Então, fica muitas vezes um cheirinho de dúvida em relação à eficiência e até mesmo à lisura do processo. Mas agora, Gerson e Pedro, nós vamos passar para um outro assunto, sim. E eu gostaria de ouvir os dois sobre o envio de uma proposta ao Congresso do aumento de 22% para o Judiciário e para o Ministério Público, encaminhada por determinação da ministra Rosa Weber, que prevê que o Congresso vote esse aumento proposto pelo próprio STF e pela Procuradoria-Geral da República, considerando que o que consta no projeto orçamentário enviado pela presidente Dilma Rousseff prevê um reajuste de apenas 5% em 2015 para o Judiciário e o Ministério Público. Na verdade, o aumento provocará, Pedro e Gerson, um impacto financeiro bastante elevado, considerando que o teto do funcionalismo público está atrelado aos vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A questão é que a decisão de Rosa Weber de encaminhar a proposta de aumento obriga o Congresso a analisar sua versão enviada pelo STF e pela PGR, embora não determine ou obrigue que a proposta seja aprovada. Inicialmente, gostaria de ouvir você, Gerson, e logo depois o Pedro, e saber se acham que a proposta de 22% de aumento para o Judiciário e o Ministério Público poderá ser aprovada. Como veem isto? Eu não tenho bola de cristal, mas tenho a impressão que vai aprovar sim, por algumas razões. A primeira, que os vencimentos de um deputado federal correspondem exatamente aos vencimentos de um ministro do STF. Isso acaba por gerar um efeito cascata enorme,
pois os salários dos deputados estaduais também estão atrelados aos dos deputados federais, que recebem 75% de seus vencimentos. E os vereadores, a mesma coisa, pois recebem 75% dos vencimentos dos deputados estaduais. Veja o impacto que esse aumento trará, ainda mais no momento em que as contas públicas vão muito mal. E a nação apresenta uma economia bastante debilitada. Outra razão para o Congresso aprovar esse aumento proposto pelo STF é que as relações da presidente Dilma com o Congresso hoje não é das melhores, havendo inclusive bastantes conflitos entre governistas e oposição. De qualquer maneira, uma coisa é certa: o Congresso tem autonomia para aprovar ou rejeitar o reajuste do Judiciário e do Ministério Público, que passará de 29.400 para o valor atual dos vencimentos do Supremo Tribunal para 35.900, valor proposto pelo STF. Responsabilidade e cautela não fazem mal a ninguém. O impasse está criado, o confronto também. Porque enquanto o Supremo propõe um aumento de 22%, a presidente Dilma Rousseff propôs um reajuste de 5% nos vencimentos. O plenário da Câmara, para onde foi remetido o processo, terá que decidir entre uma coisa e outra, ou ficar no meio das duas. Também é uma solução. O Senado tem que apreciar a questão. E, além de tudo, é preciso ver o seguinte: o Congresso pode aprovar os 22% do Supremo, porque cautela não faz mal a ninguém, como disse o Gerson Berger. Mas a matéria será encaminhada ao Palácio do Planalto para veto ou sanção da Presidente da República. E aí a questão ganha um novo patamar. O problema está colocado, é um desafio ao relacionamento entre três poderes, porque há o Executivo, há o Judiciário e o Legislativo. Vamos ver como acaba a novela. Pedro, você colocou muito bem. Realmente a presidente Dilma pode vetar o projeto, e eu até acredito que sim, porque é uma diferença muito acentuada. São, afinal de contas, 22% a proposta do Supremo e ela oferece apenas 5%. Ou seja, 17% a mais numa economia, como colocou o Gerson, que atravessa uma situação bastante difícil, e este aumento com o pessoal, eu não tenho dúvida, trará um reflexo muito sério na economia brasileira. Vamos aguardar os acontecimentos. Mas, ainda falando do STF, parece que se articula, através de seus ministros com líderes do Congresso, a volta e discussão da aposentadoria dos ministros aos 75 anos e não aos 70, como acontece hoje. Uma proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC da Bengala, foi aprovada em 2005 pelo Senado e desde 2006 está parada, aguardando ser votada na Câmara dos Deputados. Acho que os ministros têm razão. Deve haver uma adequação à nova realidade. As pessoas estão vivendo muito mais. Praticamente em todos os estados brasileiros, a expectativa de vida ultrapassa os 70 anos, chegando a 75 em alguns estados. Acho, inclusive, que esta adequação deveria se estender a todo o judiciário e também aos tribunais de contas. Como veem Gerson e Pedro, este movimento do STF no sentido de pleitearem a aposentadoria aos 75 anos e não aos 70. A turma quer contribuir trabalhando mais 5 anos pelo Brasil? Tereza, acredito que sim. Aliás, você hoje no programa não está sopa, hein? Está atenta a tudo. Muito bem. Afinal, aos 70 anos, significativa parcela da sociedade está vigorosa e produtiva para dar sequência ao trabalho que desenvolve.
No entanto, no caso do STF, possivelmente a presidente Dilma não deve estar vendo a aprovação da PEC da Bengala com bons olhos. Afinal, vai tirar-lhe a chance de nomear 5 novos ministros até o fim do seu mandato, que são Celso de Mello, que está com 69 anos, Marco Aurélio, 68, Ricardo Lewandowski, 66 e Rosa Weber, 66. Hoje já existe uma cadeira vaga, que é a do ministro Joaquim Barbosa. Possivelmente a presidente Dilma vai se apressar a preenchê-la para não correr risco com a aprovação do PEC da Bengala. Esta nomeação lhe dará um saldo de 8 ministros indicados por ela e o ex-presidente Lula, no universo de 11 magistrados que compõem o Supremo Tribunal Federal. Também, mantendo-se a aposentadoria aos 70 anos, nos próximos 2 anos, todos os ministros terão sido indicados da presidente Dilma e do ex-presidente Lula, à exceção de Gilmar Mendes, que foi indicado pelo presidente Fernando Henrique. Acho também que, neste caso, da aprovação da PEC da Bengala, o movimento é adequado diante da turbulência que hoje existe entre o Congresso e o Planalto. Bom, minha gente, mas como não poderia deixar de ser, nós agora vamos ouvir a opinião, o posicionamento do jornalista Pedro do Couto. Pedro, você acha que a aposentadoria dos nossos ministros deve passar para 75 anos? Eu acho que sim. Acho que sim. Deve ser retardado para 75 anos, porque a pessoa está, na época de hoje, na plenitude da sua atividade, da sua forma física. Não é mais como no passado, quando a medida de compulsória foi estabelecida. Aliás, o tema foi focalizado pelo ministro Gilmar Mendes, que tem 58 atualmente, numa entrevista à Folha de São Paulo, na edição de segunda-feira. O caso da postergação da aposentadoria é diferente do caso do aumento dos vencimentos da magistratura, porque o projeto que muda a aposentadoria de 70 para 75 anos é um projeto de emenda constitucional que depende exclusivamente do Congresso, que o aprovará ou não pela maioria de 2/3. A presidente da República não tem direito de veto nesta matéria, mas tem direito de veto na matéria legal, de lei, que determine ou proponha o aumento de 22% da magistratura. De maneira que são situações diferentes, o Congresso tem possibilidade de estabelecer sua vontade sem haver o risco de veto da presidente da República. Perfeito, Gerson e Pedro, a colocação dos dois, especialmente quando Pedro diz que a presidente Dilma não interfere nesta matéria, não irá à sanção ou veto da presidente. E também porque não traz absolutamente nenhum problema econômico à nação. Esta que é a verdade. Mas nós agora vamos passar para um outro assunto, um assunto bastante emocionante. No último dia 1º de novembro, sábado, morreu em Oregon, Estados Unidos, a jovem americana Brittney Maynard, de 29 anos, que decidiu realizar o chamado suicídio assistido, após em janeiro deste ano ter descoberto que tinha um tumor no cérebro, que após ser diagnosticado lhe deu a previsão de apenas 6 meses de vida. Dentro dos preceitos religiosos, suicídio não tem o perdão de Deus, pois somente Ele, que nos deu a vida, pode tirá-la. No entanto, existem movimentos, grupos pró-eutanásia, como o americano Compaixão e Escolhas, que defendem o que eles chamam de luta pelo direito à morte com dignidade e que, no caso, apoiou Brittney na sua decisão de praticar o suicídio assistido. O tema é difícil, mas entendemos que deve ser discutido. Por isto,
nós fomos às ruas ouvir o que pensa a nossa população sobre esse assunto. Assim, não dá pra ter uma opinião muito formada, né? Exato, porque é fácil falar quando não é com a gente, né, cara? É fácil dizer, o cara é covarde, mas, assim, sei lá, de certa forma, todo mundo tem medo de morrer, né? Então, é algo muito complicado. Tem que respeitar a decisão dos outros. Acho que o importante é isso. E eu acho que ela tem direito, qualquer pessoa tem direito, né? Eu acho que, assim, infelizmente, muito ruim para a família que fica, né? Mas tem que pensar também no lado dela, né? Sofrer tanto. E pelo que ela descreveu na despedida dela, ela estava sofrendo muito, né? Não só emocionalmente, mas fisicamente. Era dor física que ela sentia. Eu acho o seguinte, ou a pessoa não tem aquele equilíbrio e não tem ninguém também para apoiá-la, então ela chega a essa conclusão. Tinha que pegar com Jesus Cristo primeiramente e a luta. Deus primeiramente, Deus é tudo. Só ela que sabe o que ela está passando, a gente não pode julgar ninguém, entendeu? Eu acho ela guerreira. Eu já tive pessoa que eu já vi sofrer muito, chega uma hora que a própria família fica cansada de ver o paciente sofrer, entendeu? Eu acho que ela foi corajosa. Eu acho que nenhum de nós tem o direito de tirar a própria vida. A vida, ela é um dom de Deus, pertence a Ele. Ele dá e Ele tira da forma como Ele achar que deve. Eu acho que abreviar é uma coisa muito massacrante. A pessoa não se amar. Apesar de ser um tema complexo e delicado, eu acho que é um direito legítimo de cada um. Na verdade, acho que esse é o único direito irrevogável de cada um. Como disse antes, o tema é muito difícil, mas foram muito interessantes as respostas dadas ao nosso entrevistador. Eu vou passar a palavra a você, Gerson, e logo a seguir ao Pedro, interessada e curiosa em saber como os dois veem o assunto. Você, amigo que está nos assistindo, participe enviando a sua mensagem para www.teresaberger.com. E, Gerson, agora voltando a você, eu pergunto, a decisão da jovem americana Britney foi de coragem ou covardia? Por não ter enfrentado o problema até o fim e, sim, se afastar da vida? Teresa, o assunto é dramático e qualquer resposta pronta dificilmente poderá corresponder ao sofrimento pelo qual passam milhares e milhares de pessoas desenganados pela medicina que optam pelo suicídio. Deve ser, por demais cruel, contar o tempo que falta para deixar a vida, os entes queridos e tantas coisas amadas que fazem parte da existência de um ser humano. Podemos dizer que essas pessoas condenadas morrem um pouco todos os dias. Também não me atreveria a chamar de covarde uma pessoa que resolveu se suicidar por não conseguir conviver com a contagem regressiva que a cada dia, a cada hora, minuto ou segundo tornam mais próximo o seu fim. Também não direi que Maynard foi corajosa na prática do suicídio assistido. Foi uma decisão pessoal. Como ela disse, escolheu o dia para partir com dignidade diante de sua doença terminal e até o quarto da casa, no andar de cima, que dividia com o marido, onde a mãe também estaria ao seu lado na hora da partida pacífica
e com música de fundo que ela gostava. Para alguns, a fé é tão grande que faz com que vivam até o último momento a esperança de um milagre de cura da doença. Confesso a vocês que me incluo neste universo. Minha mãe também morreu com câncer e até o último dia de sua vida, mesmo sendo médico e conhecendo a gravidade da doença, acreditava num milagre que infelizmente não aconteceu. Para mim, minha mãe era eterna. Não dava a Deus o direito de tirá-la de mim. Ô Gerson, eu sei o quanto o tema é difícil para você e o quanto te emociona, pois conheço tudo que você viveu com a sua mãezinha querida. E eu confesso que também ficaria na mesma situação que você, porque eu sou uma pessoa que tem muita fé, muita crença em Deus. E sabemos que não têm sido raros os casos em que pessoas desenganadas pela medicina, muitas vezes em coma por longos períodos, acabam voltando à vida. Então, eu acho que enquanto existir um fio de vida, tem que existir esperança. Eu passo a palavra a você, Pedro, para a sua apreciação. Olha, Tereza, olha, Gerson, eu concordo plenamente com essa colocação final que a Tereza deu ao tema, que acentua, sobretudo, a sua complexidade, as controvérsias que ela envolve, porque são muitos aspectos e muitas as decisões que giram em torno de uma situação tão dramática. Tanto assim que nos próprios Estados Unidos, onde há 50 estados, apenas uma minoria, não chega a 5, o número de estados que permite a morte assistida. No Brasil, por exemplo, esta solução não é permitida. É preciso, além das curas que você se referiu, Tereza, que ocorrem, contrariando até os diagnósticos de médicos até muito famosos, há problemas que se baseiam em estados depressivos que são passageiros e que, entretanto, geram situações de desânimo profundas nas pessoas. E há também a questão da morte assistida, envolve outros aspectos no direito civil, casos de herança, casos de sucessão, questões muito delicadas, familiares e de propriedades existentes que passam de quem morre para quem fica vivo. Eu acho que o exemplo da americana Britney é edificante, mas é um caso isolado. Respeito profundamente a decisão que ela tomou, morrer com dignidade, mas daí a estabelecer na lei que isso se generalize, vai um abismo de diferença. Perfeitas as colocações dos dois. O assunto, como eu disse desde o início, é difícil, mas muito mais difícil foi a decisão de Britney. E de qualquer maneira, nós agora vamos mudar de assunto e vamos passar para a política internacional, falar de um fato grave que ocorreu em Jerusalém Oriental, quando Israel se viu obrigado a bloquear o acesso à esplanada das mesquitas, local sagrado do Islã. Isto para impedir confrontos e inibir protestos após um atentado a tiros contra um judeu ultradireitista, Yehuda Glick, que há muito tempo lidera um movimento pela construção de um novo templo na esplanada. Yehuda não morreu, mas encontra-se em estado grave, enquanto o suspeito, um palestino de 32 anos chamado de Moataz Rezage, acabou sendo morto após atirar contra a polícia israelense que, segundo a mesma, reagiu ao ataque. Gerson e Pedro, como deve ser difícil para o Estado de Israel ter que apagar esses incêndios provocados isoladamente por extremistas que existem de ambos os lados e que acabam por deflagrar conflitos entre governos.
Veja, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, chamou de declaração de guerra aos muçulmanos o fechamento por parte de Israel da esplanada das mesquitas. A Jordânia classificou o bloqueio de terrorismo de Estado, quando, ao que tudo indica, Israel fechou o acesso à esplanada na quinta-feira, prevendo que pudessem ocorrer manifestações e levassem a mais conflitos. Na verdade, o local, embora seja sagrado para o judaísmo, sendo chamado de Monte do Templo pelos judeus, por ter abrigado o segundo templo destruído pelos romanos, não pode por ele ser usado para rezar. Eles rezam no Muro das Lamentações. Apenas os muçulmanos podem rezar no local, na mesquita de Al-Aqsa, e mais nenhuma outra religião. Aliás, Gerson, nós estivemos lá em 1984 e me lembro que o local era lindíssimo. Tivemos, inclusive, que tirar os sapatos para poder entrar na mesquita. Para quem está fora do problema, assistir a religiosos serem impedidos de entrar em seu local sagrado de orações parece falta de democracia e negar ao outro o direito à prática da sua religião. É o pensamento natural de todos, inicialmente até o meu. No entanto, há de se conhecer e analisar o quanto a situação é complexa para o governo de Israel, pois bastou a chegada de um maluco extremista americano, Yehuda Glick, propondo a construção de um templo para a reza dos judeus e aberto a todas as religiões para que se desencadeasse toda essa confusão. Como vê o caso, Gerson? Houve, por parte do ultradireitista Yehuda, provocação aos palestinos? Querida, sinceramente, não acho que tenha sido uma provocação desse extremista Yehuda. Na verdade, ele defende a sua posição, o seu pensamento. E não é somente dele, mas de um grupo direitista ortodoxo que entende que os judeus deveriam ter o direito de rezar no Monte do Templo, que é o terceiro lugar sagrado para eles. O que a opinião pública deve saber é que a posição do ultradireitista Yehuda não é a do governo de Israel, responsável pela proibição de que outras religiões possam fazer suas orações no Monte do Templo, inclusive os judeus, como você colocou. Eles somente podem rezar no Muro das Lamentações, remanescente do segundo templo. O que não se pode é culpar o governo de Israel pela posição de um radical que, dentro de suas convicções, passa a maior parte de seus dias preparando-se para a chegada do Messias a Israel e para chamar a atenção da polícia e autoridades, chegou a fazer a greve de fome. Em Israel vive-se uma democracia plena e os direitos de todos os cidadãos são respeitados. Veja, por exemplo, os judeus ortodoxos não são chamados para servir o exército. Isto em respeito aos seus preceitos religiosos. No entanto, participam do pleito eleitoral, são votados e assumem suas cadeiras no parlamento. A princípio parece uma incoerência, mas é assim. Também não podemos esquecer que o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, foi assassinado por um desses extremistas israelenses, que o matou porque ele queria paz para a região e pregava que, sem fazer concessões, o processo de paz seria difícil, ou até mesmo impossível. De maneira que situações como essa, que aconteceu na última semana, protagonizada por um extremista, não pode ser acreditado ao governo de Israel, que fechou o acesso à esplanada das mesquitas na quinta-feira, possivelmente, como você disse, Teresa, para evitar problemas maiores. No entanto, na sexta-feira, desbloqueou o acesso aos maiores de 50 anos, também por entender que os jovens são mais voluntariosos, criam problemas. Mas tenho certeza que o acesso a todos
logo será aberto, como não poderia deixar de ser. Vejam só a que situações leva o radicalismo. De ambas as partes chegam a um conflito que se generaliza e que repercute até internacionalmente. Israel viu-se da contingência de fechar a passagem para a Mesquita para não agravar os conflitos. Superada esta fase, reabriu a passagem para a esplanada das Mesquitas. No dia seguinte, e imediatamente após, liberou para todas as idades, de maneira que o problema, em termos de conflito, deixou de existir. Pedro e Gerson, eu acho que Israel, infelizmente ou felizmente, tomou uma atitude que aparentemente era antipática diante da opinião pública, mas tinha que fazê-lo para evitar consequências mais sérias, e da mesma maneira que aqueles jovens estavam lá jogando pedras nos soldados israelenses, também a opinião pública desinformada praticamente fez a mesma coisa em relação ao Estado de Israel, o que lamentavelmente acontece com muita frequência. Esperamos que haja um acalmar de ânimos, eu acho que já houve, e incidentes pontuais como estes não venham a comprometer a segurança e a paz tanto para israelenses quanto para palestinos. Chegamos ao final do nosso programa, minha gente querida. Obrigada, Gerson e Pedro, pela participação no programa. Amigo telespectador, você que ficou até esta hora da noite nos assistindo, o nosso carinho e o nosso agradecimento muito especial. Estaremos juntos na próxima quarta-feira, às 10h50 da noite, aqui na CNT. Até lá.